Louvado seja o nome do Senhor. Esse Senhor onisciente, onipresente, tal como foi cantado, e onipotente, que pode mudar o seu coração por meio da pregação nesta manhã. Abra comigo a Santa Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 14. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Eu convido a igreja a que se coloque de pé. Lucas 14. Se você precisar de ajuda, peça ajuda a quem está do seu lado. Quem encontrou pode dizer amém. Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo de número 25. Lucas 14, a partir do versículo 25, assim diz a palavra do Senhor. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro a calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bendito Pai Celestial, nós nos humilhamos diante de Tua excelsa presença. Senhor, tem misericórdia de nós, pecadores. Pai, nós somos falhos e pequeninos diante de Ti. E Tu ainda assim, Senhor, nos chamas para sermos discípulos de Cristo Jesus. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus essa palavra fale profundamente ao meu coração e ao coração deste amado rebanho que o Senhor tem confiado ao nosso pastoreio, ao dar a eles o alimento com fidelidade. Pai, exalta Cristo nesse sermão dessa manhã sobre tudo e sobre todos. Mas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, leva a esses homens e mulheres que aqui estão a ter um sério compromisso de viver verdadeiramente como verdadeiros e sinceros discípulos de Jesus. Senhor, já na leitura, a Tua palavra impacta o nosso coração, porque ela nos tem chamado a uma vida de discipulado fiel. Pai, eu quero pedir que o Senhor faça da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo uma igreja de verdadeiros discípulos e discípulas, que se dedicam, ó Deus, ó Pai, a viver para a Tua glória e a fazer outros discípulos. Fala assim ao nosso coração, Pai. Exalta o nome do Teu Filho, que nos abençoa na pregação desta manhã. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se, amados amigos e irmãos. Quem aqui, irmão, quer seguir a Jesus Cristo? Levante a sua mão. Que bênção. Certa feita, amados irmãos, um casal de missionários foi com seus 2 filhos trabalhar num país onde a perseguição contra o cristianismo era intensa, um lugar de islamismo radical. E depois de passar um tempo naquele lugar, as crianças fizeram amigos na escola e esses amigos vieram para casa.
E os missionários começaram a discipular aquelas crianças e até alguns pais, até que alguém apareceu e fez uma denúncia. E no dia em que fizeram denúncia, a pena, amados irmãos, naquele país, já estabelecida para quem pregasse o Evangelho de Cristo Jesus, é que aquela pessoa deveria ser imediatamente assassinada. E entraram então os policiais, os algozes daquela nação, na casa do missionário, com a sua esposa, e colocaram uma arma na cabeça dos filhos dele e disseram: se você negar a Jesus Cristo, a sua família vive, se você aceitar o Islã. Agora, se você continuar firme na sua fé, sua família vai morrer, seus filhos vão morrer, sua esposa vai morrer. E ele então, meio atônito, olhou para sua esposa e eles ficaram firmes. E ele cantou uma música que o R.R. Soares está tentando roubar de nós, mas não é dele, é nossa. Antes mesmo de existir da igreja dele, ele cantou aquela música: estou seguindo a Jesus Cristo, não há no mundo melhor que isso. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Pá, pá! Mataram os 2 filhos do missionário, amados amigos e irmãos. Depois de alguns instantes, então, eles ajoelham a esposa do missionário e colocam a arma na cabeça dela e dizem a ele: nega Jesus Cristo, a sua esposa morre. E ele, irmãos, desesperado, chorando, sem saber o que fazer. E a mulher dele diz: fica firme, nós vamos nos encontrar hoje com o Senhor na glória. E ele então cantou mais uma vez: estou seguindo a Jesus Cristo, não há no mundo melhor que isso. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Tiraram a vida da esposa do missionário e tiraram a vida do missionário. E eu quero perguntar para você mais uma vez: quem aqui está disposto a verdadeiramente seguir a Jesus Cristo até as últimas circunstâncias? Louvado seja o nome do Senhor. Pode abaixar sua mão. Nesse texto, irmãos, o Senhor Jesus está falando sobre isso. Você sabe que o Senhor Jesus é o maior de todos os pregadores, amados irmãos, e sempre quando Ele prega, grandes multidões o rodeiam e o cercam. Mas Jesus, amados irmãos, sempre foi sincero com a multidão, dizendo para ela o que custava ser discípulo de Jesus. E aqui então Jesus pregando para a multidão, para aquelas pessoas que ali estavam naquele dia, mas trazendo a mensagem de Deus para o meu e para o seu coração, Ele nos ensina as exigências do discipulado. As exigências do discipulado. Várias vezes ele fala no texto sobre sermos discípulos de Jesus. E a palavra discípulo no grego significa literalmente, irmão, aprendiz. Aquele que segue, aquele que anda atrás. Não é só aquele que creu em Jesus para a sua salvação, mas aquele que é um aprendiz de Cristo Jesus. Aquele que molda a sua vida à imagem de Cristo Jesus. E portanto o Senhor quer falar com você nessa manhã, apresentando a você as exigências do discipulado. E eu espero sinceramente que depois dessa mensagem você diga: eu quero seguir Jesus Cristo até o fim. Pela graça de Deus, eu aceito o desafio, eu aceito as exigências do discipulado. A primeira exigência do discipulado que o texto nos apresenta, irmãos, é prioridade. Primeira exigência do discipulado de Jesus é prioridade. Olhe comigo para a palavra de Deus. Eu vou ler o versículo 25, a igreja lerá o 26. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse, vocês o 26. Isabelle, o Senhor Jesus está dizendo para a gente aqui que se a gente vai a Ele, a gente tem que começar a aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, filhas, irmãos e irmãs. E se nós não fizermos isso, nós não somos discípulos. A palavra no grego usada para aborrecer, minha filha, é odiar. O Senhor Jesus está ensinando a gente a odiar a nossa família, minha filha? Como é que a gente explica isso? Amados amigos e irmãos, o texto é muito forte. E a palavra que o Senhor Jesus usa é muito forte.
mas é para mostrar para mim e para você em que grau de proporção o Senhor tem que ser a primeira pessoa na sua vida e na minha vida. O que o texto está dizendo? É o seguinte, que Jesus é tão prioritário na minha vida e na sua vida, com relação à minha esposa, a meus filhos, a meus pais e a tudo quanto eu tenho, que a distância do sentimento que eu tenho para o meu Senhor, para com essas pessoas que eu amo muito, é a mesma distância do amor para com o ódio. Literalmente, Jesus não está dizendo odeie seu pai, odeie sua mãe, odeie sua família. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, que se você é discípulo de Jesus, a sua lealdade e o seu maior amor tem que ser para com o Senhor Jesus. E ele diz que você tem que amar mais, muito mais, infinitamente mais ao Senhor Jesus do que você ama seu pai, do que você ama sua mãe, do que você ama seu filho, do que você ama sua filha, do que você ama sua mulher, do que você ama o seu marido. E ele diz mais do que a sua própria vida, diz o texto aqui. Nós temos que amar ao Senhor Jesus muito mais do que a nossa própria vida. Isso significa que, se necessário for, colocarmos a nossa vida e dar a nossa vida por causa dele, nós não temos que titubear nenhum momento. Ele deve ser a prioridade da nossa vida. Primeira exigência do discipulado, prioridade absoluta. O maior amor da sua vida tem que ser o Senhor Jesus. Mais do que isso, o texto está dizendo, o Senhor Jesus não divide o lugar dele na tua vida com ninguém. Ele não divide o lugar dele na tua vida com a tua esposa. Ele não divide o lugar dele na tua vida com os teus filhos. Ele não divide o lugar dele na tua vida com os teus pais. E ele não divide o lugar dele na tua vida nem com você mesmo. Ele é o primeiro. Ele comprou você com o sangue eterno dele na cruz. E ele exige de mim e de você prioridade absoluta. Irmãos, e como é difícil a gente aprender isso. O nosso querido teólogo João Calvino dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e é verdade. Nós temos a tendência de amar tudo que está na nossa frente. E se nós temos uma esposa abençoada, filhos amáveis, nós temos a tendência de amá-los tanto, que sem perceber nós os colocamos no lugar de Deus, ou até os nossos próprios pais. E também nos amamos tanto, amados irmãos, que tanto queremos agradar a nossa carne e realizar a nossa vontade, que poucas vezes nos perguntamos se o que fazemos verdadeiramente agrada a Deus ou não. E o Senhor Jesus está dizendo que se nós somos discípulos e seguidores dele, isso é inadmissível na minha vida e na sua vida. Ele quer o primeiro lugar, prioridade absoluta. Ele nos comprou com seu sangue. Irmãos, eu comecei a aprender isso um pouco mais. Eu contei isso no Conexão, talvez você não estava aqui, vou contar de novo. No ano de 2003, nós já estávamos no terceiro ano de Santiago do Chile. Havia um outro pastor, mas sua família, Cleus e eu, fomos os primeiros da equipe de 10 pastores da IPB com suas famílias, que ali estiveram entre o ano 2000 e 2007. E no ano seguinte nós já tínhamos 8 famílias, em 2005 já éramos 10 famílias. Mas Deus estava me abençoando muito. Eu estava no meu terceiro ano de ministério ordenado e nós vivíamos um tempo muito precioso. Nós já tínhamos aumentado a igreja uma vez, Deus estava salvando pessoas. Nós conseguimos, amados irmãos, montar o seminário do Chile, cortando o convênio que tinha com o Logoi lá de Miami, estabelecer o seminário presencial no Chile. Deus estava despertando, as igrejas chilenas estavam pedindo pastores brasileiros e a nossa equipe foi usada para revitalizar 6 igrejas ali, plantou mais 5, amados irmãos, direto ou indiretamente. Formamos 2 turmas de pastores ali, amados irmãos, enquanto à frente do seminário. Então era um tempo muito glorioso. E nós fizemos lá na Granja, no acampamento El Tabo, o acampamento da Igreja Presbiteriana do Chile, um acampamento para jovens. E para completar minha alegria, irmãos, Cleusa ficou grávida. E aí eu falei, está tudo andando muito bem, não podia acontecer nada melhor. Só que ela ficou grávida, estava passando mal, e aí a orientação médica que ela tinha que ficar de repouso, e eu fui para o acampamento sozinho. E lá no acampamento tem um quarto pequeno com a cama onde fica o preletor, e eu fui um dos preletores. E brincando com os meus colegas pastores à tarde, nas brincadeiras com os jovens, eu fui dar um cochilo à tarde antes de pregar à noite, e fui orar no quarto e comecei a falar, Deus, obrigado, porque o Senhor é demais.
E Deus me perdoou o farisaísmo daquele dia, irmãos. Ele já me perdoa, por isso que eu posso contar para você. Eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor está me abençoando muito. A igreja está indo de vento em popa, coisa maravilhosa. Nós estamos montando um seminário, formando pastores chilenos, que coisa boa, eles vão assumir a liderança desse negócio. Que bênção, nós estamos revitalizando igrejas. O Senhor está me dando a bênção de pregar de norte a sul do Chile. E eu sou um pastor só de 23 anos ainda, para 24 anos, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. E para completar, minha mulher está grávida, que coisa maravilhosa. Obrigado, Senhor, por tudo que tu fazes. E de repente, irmãos, naquele momento de oração, Deus visitou a hipocrisia do meu coração e começou, enquanto eu orava, me fez pensar e perceber, mas espera aí, se Deus tirasse tudo isso, eu continuaria agradecendo? Se Deus tirasse a igreja presbiteriana Cristo Me Pastor, eu continuaria agradecendo? Se Deus tirasse o seminário, onde eu era ali um dos primeiros professores, professor de pregação, fui professor lá em Brasília também, eu continuaria agradecendo? Se Deus tirasse as pregações de norte a sul do Chile, eu continuaria grato? Se Deus tirasse a equipe da liderança dos pastores brasileiros, eu continuaria agradecendo? E essas perguntas foram subindo à minha mente enquanto eu estava ali de joelhos, irmãos, eu mesmo me perguntando, mas creio que Deus na sua graça nos dirige. Se Deus tirasse a minha voz, eu continuaria agradecendo? Se nós perdêssemos o bebê, eu continuaria agradecendo? Se Deus levasse a Cleusa, eu continuaria agradecendo? E ali, irmãos, eu tive um momento de quebrantamento naquele quarto. Comecei a pedir perdão a Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor me perdoa, porque eu não tenho que amar o Senhor e agradecer o Senhor por causa das coisas que o Senhor me dá, mas eu tenho que amar o Senhor porque o Senhor deu Jesus por mim. E ainda que eu não tivesse nada disso, eu tinha que ser a pessoa mais agradecida do mundo e feliz na sua presença. E, irmãos, aquele momento foi de tanto quebrantamento que eu parece que tinha a percepção de que Deus verdadeiramente ia tirar era tudo. E eu comecei a falar com o Senhor ali naquele momento com o Senhor. Eu falei, Senhor, se o Senhor quiser tirar tudo, o Senhor pode tirar. Eu vou continuar amando o Senhor. Eu disse a Ele só duas coisas. Eu falei, Senhor, não tira a Cleusa não, porque ela é uma bênção na minha vida, ela pode me dar mais filhos, né? E outra coisa, se o Senhor tirar minha voz, eu não sei fazer mais nada na vida. Eu fui chamado para pregar. O presbítero Gessé já falou essa semana, que ele tem impressão, né, presbítero? Que ele não me vê fazendo outra coisa, só pregando. E eu falei, Senhor, eu vou ter que arrumar outra coisa para fazer, né? Porque o Senhor me chamou para pregar e eu sei viver para pregar a Tua palavra. E Deus quebrantou profundamente o meu coração ali, irmãos. E graças a Deus, Deus é Deus de graça e me perdoou. E Deus abençoou muito o sermão daquela noite. E naquela noite o Senhor visitou aquele acampamento e, para a glória de Deus, chamou 8 pastores para Ele naquela pregação. 6 deles estão no pastorado até hoje, para a glória e honra do nome de Jesus. Mas, irmãos, eu voltei para casa. E uma semana depois nós perdemos o nosso bebê. Foi algo muito forte. Mas ali eu comecei a aprender que eu tenho que amar o Senhor Jesus, não por causa das coisas ou das bênçãos que Ele me dá, mas eu tenho que amá-lo por quem Ele é, porque Ele é o meu glorioso Salvador, que deu sua vida na cruz por mim. E a partir dali eu comecei a aprender que todas essas bênçãos são boas, e eu devo agradecer por elas, mas que eu tenho que exaltá-lo sobre tudo e sobre todos. E ainda que eu viva momentos de dificuldade, angústia e dor, nunca ninguém me amou como Jesus. E Ele tem que ser a prioridade absoluta da sua vida e da minha vida. Jesus é a prioridade da sua vida, meu irmão. Você passa tempo com Ele lendo a sua palavra todos os dias? Você ora? Você vive nesse mundo para fazer a vontade de Deus ou a tua vontade? Você, quando faz planos, você por acaso ora dizendo, Senhor, porventura é a tua vontade que eu faça isso? Ou você vai fazendo o que tem que fazer e fala, Deus, vem atrás, me abençoa, e se o Senhor não abençoar, as coisas não vão dar certo, não. Como é que é a sua vida? Meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós nos arrependamos de toda a idolatria que há no nosso coração, e que Jesus seja o maior amor da nossa vida, amém, meus irmãos? Que Ele seja a prioridade absoluta, que você tenha nessa manhã um quebrantamento e um renovo do seu relacionamento com Ele. Se a sua mulher tem ocupado o lugar de Deus na sua vida, meu irmão, peça perdão. Se os seus filhos têm ocupado o lugar de Deus na sua vida, minha irmã, peça perdão. Se o seu marido é seu ídolo, minha irmã, peça perdão ao Senhor. Se o seu dinheiro é o seu Deus, meu irmão, peça perdão. Se a sua glória e o seu sucesso têm ocupado o lugar de Deus, se arrependa hoje, em nome de Jesus.
Porque se você é de Jesus, preste atenção, Ele nunca vai dividir na sua vida o lugar dele com ninguém. Então é melhor que eu e você nos arrependamos logo, porque Ele vai ser o primeiro da nossa vida, de um jeito ou de outro. Como diz o povo popularmente, ou pelo amor ou pela dor. Eu espero que seja pelo amor em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que o Senhor seja o maior amor da nossa vida, que Ele seja a prioridade da unida, que o busquemos em oração, que leiamos a sua palavra, que anunciemos o seu evangelho, que sejamos uma bênção para a glória e honra do nome de Jesus. Primeira exigência do discipulado é prioridade. Jesus é a prioridade da tua vida? Qual será, pastor, a segunda exigência do discipulado? Sacrifício. Primeira exigência do discipulado é prioridade. Segunda exigência do discipulado, se você está anotando o sermão, não perca o ponto. Sacrifício é a segunda exigência do discipulado. Olhe comigo, versículo 27. Versículo 27 eu lerei uma vez, a igreja lerá a segunda vez. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Vocês, o mesmo versículo. Jesus disse que para ser discípulo dele, irmãos, nós temos que estar dispostos a tomar a cruz. Ele está usando uma figura de linguagem aqui. O que significa então que nós vamos andar todo o tempo com a cruz arrastando na rua assim, no nosso ombro? Não. Mas significa que nós temos que nos dispor, se necessário for, a sofrer ou até dar a vida por causa do nome do Senhor. É isso que ele está dizendo. Se você quer ser discípulo dele, você tem que tomar a cruz e ir atrás dele. Se você não fizer isso, ele diz, você não pode ser discípulo do Senhor. Ele está dizendo, amado irmão, que uma vida de discipulado é uma vida de sacrifício. É uma vida em que você começa se sacrificando a si mesmo, renunciando o seu eu e a sua carnalidade para viver para a glória de Deus. Mas se necessário for, se for necessário ser perseguido, ser rejeitado, ser afrontado e até abandonar a sua comodidade desse mundo, caso o Senhor exija isso, você tem que estar disposto a se sacrificar por Ele, porque Ele se sacrificou por você. E Ele é a vida mais preciosa que existe, e desceu da glória e deu a vida na cruz do Calvário por você. Então, a segunda exigência do discipulado que Jesus nos apresenta aqui, amados irmãos, é o sacrifício. Irmãos, Paulo em Filipenses 1:29 diz o seguinte, que a nós nos foi dada a graça de não somente crermos em Cristo Jesus, mas também Ele nos deu a bênção de padecermos por Ele. Ele está dizendo que sofrer por causa do nome de Cristo Jesus não é angústia nem um problema insuportável, mas é um privilégio quando você é perseguido, quando você é rejeitado, quando você é zombado, amado amigo e irmão, quando você, amado irmão, sofre por ser fiel ao Senhor, porque anuncia o Evangelho ou renuncia a coisas desta vida para se doar para cumprir a missão. Isso é um privilégio, você está se tornando mais parecido com o Senhor. É Jesus quem está dizendo, irmão, não é minha palavra. Jesus está dizendo que a segunda exigência do discipulado é sacrifício. E nesse quesito, irmãos, eu estava aqui na nossa igreja lendo o quadro da história da Igreja Unida essa semana, e o meu coração se comoveu mais uma vez quando eu li ali o nome da história da IPB do nosso querido reverendo Ashbel Green Simonton. Aquele moço, amado irmão, que era neto de pastor, filho de um deputado americano, de família, amados irmãos, próspera em Harrisburg, que estudou pedagogia, que foi um autodidata em direito, que formou-se num dos melhores seminários da história da igreja, que tinha convites para pastorear nos Estados Unidos, renuncia tudo, amados irmãos, e vem para o Brasil no ano de 1859. E, amados irmãos, 2 anos depois, ele organiza a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Depois organizou o primeiro seminário, amado irmão, da América Latina. Foi o líder da organização do primeiro presbitério da nossa igreja, o presbitério do Rio de Janeiro, amado amigo e irmão. No dia 17 de dezembro, eu tive a alegria de ser ordenado também nesse dia. Ordenou o primeiro pastor da América do Sul, e que era o ex-padre reverendo José Manuel da Conceição, amado amigo e irmão, foi ordenado no dia 17 de dezembro de 1865.
Nesse período, amados irmãos, Simonton foi aos Estados Unidos, se casou com Ellen, amado irmão. Ela veio ao Brasil, sofreu muito. Logo depois do parto de sua filha, ela vem a falecer. Sua filha é cuidada pela tia, amado irmão, aqui na cidade de São Paulo, a esposa do reverendo Alexander Latimer Blackford. E Simonton, amados irmãos, serviu nesse país, e chegando aqui na nossa cidade, por causa de uma febre amarela, amados irmãos, ele morre e foi sepultado ali no cemitério dos protestantes, lá na Consolação. Aquele moço que chegou ao Brasil com 26 anos, com 34 anos de idade, foi chamado à casa paterna e deu a sua vida, e por causa do testemunho daquele moço, muitos missionários vieram atrás, e hoje essa igreja, amados irmãos, tem 118 anos, por causa, amados irmãos, do Deus que tocou o coração de alguém, que se dispôs a abrir mão de tudo e sacrificar a sua própria vida, por amor daquele que sacrificou a sua vida, por amor de nós. Eu quero lhe perguntar, até onde você está disposto a ir, por causa do nome de Jesus? Hoje nós temos uma denominação histórica, nós temos, amados irmãos, escolas, universidades, hospitais pelo Brasil, mas porque pessoas se dispuseram a abrir mão da sua comodidade e se sacrificar. Por isso você está adorando a Deus, sentado no banco desta igreja nessa manhã. Até onde você está disposto a ir, por causa do nome de Cristo Jesus? Às vezes, irmãos, nós plantamos com sangue, suor e lágrimas, mas a colheita que Deus nos dá é maravilhosa. Jesus está dizendo que se você é discípulo dele, você tem que estar disposto a sacrificar, a abrir mão das coisas desta vida, a abrir mão de comodidade, a abrir mão de prazeres deste mundo, para ser uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. Eu quero lhe fazer uma pergunta, meu irmão: para quem você vive? Você vive para Jesus? Ou você vive para você? Ninguém caiu não, irmãos, foi só um barulho na galeria, está todo mundo vivo. Segunda exigência do discipulado é sacrifício. Que nós, amados irmãos, saiamos da comodidade, amém, meus irmãos? Que não seja dificuldade para nós vir ao culto adorar o nome do Senhor no domingo, porque o dia é do Senhor e não é nosso. Que nós não coloquemos dificuldade de empecilho para participar de um trabalho de evangelização, para servir em algum ministério da igreja, para nos envolvermos com a obra missionária, para ofertarmos para os missionários, amados amigos e irmãos, que seja um privilégio, amados irmãos, doar a nossa vida por amor daquele que deu a sua vida na cruz do Calvário por amor de nós. Me encanta a frase do missionário Charles Stanley, que disse que se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por mim, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por Ele. Que você tenha o prazer de doar a sua vida, o seu tempo, a sua alma, o seu coração, para ser uma bênção nesse mundo, para ser verdadeiro discípulo de Jesus, para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém! Diante dessas circunstâncias, eu quero perguntar: a sua vida tem sido de um discípulo? Ou você tem vivido para si mesmo? Mas Jesus nos apresenta outra exigência do discipulado. A primeira é prioridade, a segunda é sacrifício. A terceira, amados irmãos, é renúncia. E ele, quando vai falar dessa renúncia, amados irmãos, ele conta duas histórias muito preciosas. E ele diz que nós temos que calcular se estamos dispostos a renunciar por causa dele. Ele diz o seguinte: imagine um homem que vai construir uma torre. Ele tem que sentar e calcular bem o prazo da obra, como é que vai ser o projeto, talvez deve ter um bom arquiteto, tem que ver se ele tem os recursos necessários, para não acontecer que ele comece a obra da sua torre e gaste todo o seu dinheiro na fundação. E quando ele começar a levantar as primeiras paredes, a obra fica incompleta, e todo mundo que passar ali vai falar: mas é um insensato mesmo, como é que começou um projeto desse tamanho, se não tinha condição de terminar? Oh, sem noção, está aqui, não fez a coisa direito e ficou esse espetáculo de feiura diante dos olhos das pessoas. Mas Jesus vai e conta outra história. Ele diz que você tem que calcular se você está disposto a renunciar ou não. Porque ele diz o seguinte: imagine um rei que vai para uma guerra e ele tem 10.000 soldados. E o inimigo dele vem contra ele com 20.000. Ele tem que saber se tem condição de preparar uma estratégia, de vencer o outro que vem com 20.000 somente com 10.000. Eu não sei se o outro vai estar cansado, talvez de longe, tenha que subir uma grande ladeira e os soldados estejam fracos, e se ele der o bote e atacar na hora certa, ele derrota o inimigo. Ele tem que calcular, e se ele vir que não tem condição de derrotar seu inimigo, então ele tem que mandar uma embaixada e pedir condições de paz e se submeter às exigências do rei que vem contra ele. E Jesus disse: avalie bem. Sabe por quê?
Porque eu quero de você renúncia. Olha o que diz o versículo de número 33. Versículo 33. Leia para mim. Eu vou começar com assim e você lê o versículo todo. Vamos lá? Assim. Renúncia total. Depois de contar essas histórias, ele diz: calcule bem, porque aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que significa isso, irmão? Que agora nós vamos ter que tocar fogo nos nossos carros, nos nossos apartamentos, em tudo que a gente tem? Não é isso, irmão. O que Jesus está dizendo é o seguinte: que Ele tem que ser o maior amor da nossa vida. E que nada disso, amado irmão, tem que ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Mas se necessário for, amado amigo e irmão, nós temos que renunciar a tudo que temos. E não vamos deixar de cumprir a missão de Deus porque temos um apartamento em tal lugar, porque temos um carro em tal lugar, porque temos uma propriedade em tal lugar. Se essas coisas vierem nos atrapalhar de servir o Senhor, amados irmãos, nós nos desfaremos delas, sabe por quê? Porque a nossa segurança não está no apartamento, não está no carro, não está no bairro em que a gente mora. A nossa segurança vem daquele que nos amou e deu sua vida na cruz por amor de nós. Irmãos, lá em Brasília o Senhor nos deu a bênção de adquirir um apartamento, financiado, né? Não é nosso, era do governo. Mas até você pagar, 30 anos é muito tempo, meu irmão, né? E aí acontece o seguinte: quando nós compramos o apartamento, alguns irmãos lá da igreja anterior que eu fui pastor disse: agora o senhor não vai embora mais. Comprou o apartamento, é nosso para sempre. Eu falei: vocês estão totalmente enganados. Se o senhor mandar, eu não vou embora. E alguns insistiam, presbíteros: ah, reverendo, agora o senhor comprou apartamento no Guará. Quem compra apartamento no Guará não quer ir embora de lá. O senhor nunca mais vai embora, o senhor é nosso. E aí, irmãos, quando o Senhor chamou, alguns disseram: vai abrir mão do apartamento. Eu falei: meu irmão, o que é apartamento? Eu não sou ninguém. Outra coisa, o apartamento nem é meu ainda, é do governo. É da Caixa. E Deus nos deu a bênção, irmãos. Nós estamos concluindo essa venda desse apartamento essa semana, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Não estamos tomando prejuízo humanamente falando? Tomamos. Os tempos são difíceis. Preocupa meu coração isso? De jeito nenhum, irmão. Sabe por quê? Porque quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser discípulo de Jesus. E eu estou no centro da vontade de Deus, aonde Ele queria, para a glória e honra do nome dEle. Até onde você está disposto a renunciar por causa do nome de Jesus? O Senhor requer de mim e de você renúncia total. Sabe por quê, meu irmão? Porque Cristo estava lá na glória, na perfeição, recebendo louvores dos anjos, compartilhando a glória com seu Pai e com o Espírito Santo. E quando o Pai disse que era necessário salvar o pecador, Ele disse: eu vou. E prontamente Ele desceu da glória. Amados irmãos, e João diz em 3,16 que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo renunciou à glória e deu a vida na cruz por você. É por isso que Paulo diz, amados irmãos, em Romanos capítulo 8, 32, que aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Irmãos, quem nos sustenta é Deus. Se Deus, amado irmão, exige de você uma consagração maior, uma entrega total, não tema, meu irmão, mas renuncie tudo aquilo que te atrapalha de servir a Deus. Se há algum ídolo, se há algum pecado, se há alguma amizade que te afasta do Senhor, renuncie isso, porque Jesus te amou e renunciou à glória por você. É um prazer dedicar a vida por aquele que deu sua vida na cruz por amor de nós. Uau! Que sermão é esse, reverendo? O tema do mês é discipulado, irmãos, da igreja. Nossa igreja é discipuladora. Você é um verdadeiro discípulo de Cristo? Haverá, pastor, mais alguma exigência do discipulado? Além dessas pequeninas exigências, verdade, Levi? São tão pouquinhas. Não exigem nada de nós. A primeira exigência do discipulado é prioridade. A segunda, sacrifício. A terceira, renúncia. Mas a quarta e última que o texto nos apresenta, irmãos, é transformação. A quarta exigência que o texto nos apresenta do discipulado é transformação. Versículo de número 34, eu lerei a igreja o 35. Leamos todos, irmãos, a santa palavra do Senhor. Diz assim o texto: o sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Vocês o 35.
Jesus aqui, irmãos, usa uma metáfora. E ele relembra aquilo que ele já pregou no Sermão do Monte, que nós somos o sal da terra. E, amados irmãos, como sal da terra, nós como igreja somos agentes de transformação. E ele fala, amados irmãos, de algumas propriedades do sal. A primeira coisa que ele diz para nós é que o sal é bom. E por que o sal era considerado bom nesses dias da Bíblia, amados irmãos? Naqueles dias o povo de Jesus não tinha geladeira. Se você acha, amado irmão, que a carne seca foi inventada no Nordeste do Brasil, você está equivocado. Porque naqueles dias o povo pegava a carne, amado irmão, fazia ali um churrasco no primeiro dia, mas a carne que sobrava, o pessoal, amados irmãos, enchia de sal, irmão, e botava para secar no sol. E aí a carne secava, esturricava, e o sal era bom, sabe por quê? Porque ele livrava o alimento da putrefação. O que Jesus está dizendo aqui? Que eu e você somos sal, e que nós estamos nesse mundo para livrar o mundo da putrefação. Esse mundo só não apodreceu totalmente porque você ainda está aqui. É por isso, meu irmão, que você tem que levar a sério a palavra. É por isso que quando não crentes falam palavrão diante de você, você não vai continuar falando palavrão, porque a boca fala do que o coração está cheio. E nós temos que santificar. Não é porque meus colegas estão perdendo os chamados irmãos e saindo numa viagem fazendo tudo de errado porque eu vou fazer. Não, porque eu sou sal. Eu estou aqui para livrar o mundo de apodrecer. Nós somos chamados para ser um instrumento de transformação. Não é porque o mundo faz as coisas, irmão, que você vai fazer. Você tem que ser diferente. É isso que Jesus está dizendo. Mas, em segundo lugar, além de livrar o mundo da putrefação, isso significa ser mais santo e mais piedoso. Como cristão, você realça o sabor do mundo. Presta atenção. O sal é certamente bom, porém se torna insípido, como lhe restaurar o sabor? Irmãos, nós não odiamos a criação. Nós temos uma visão reformada da criação. Nós olhamos o mundo com a perspectiva de criação, queda, redenção e consumação. O que significa isso? Deus criou todas as coisas, o pecado entrou no mundo e tentou estragar todas elas. Mas onde a graça chega em todas as coisas, há redenção. Então, por exemplo, irmão, a poesia ruim e pecaminosa no mundo? Sim. Por causa disso, nós vamos deixar de gostar de poesia? De forma nenhuma. Nós vamos ler e escrever poesia boa, para a glória e honra do nome de Jesus. A música podre no mundo que chama as pessoas a se afastarem de Deus? Assim. Por causa disso, nós vamos chutar a música? De jeito nenhum. Pelo contrário, nós vamos, irmãos, fazer boa música, usar os instrumentos, sim, isso está dentro da teologia reformada, e usar no culto para a glória de Deus, cantando boa música, de acordo com a palavra de Deus. Ah, irmãos, são escritos romances e histórias prostituídas, 50 tons de não sei quantas cores aí que você quiser, meu amado amigo e irmão, certo? Mas por causa disso eu vou encher minha cabeça de 50 tons, ou de 100 tons, ou de 200 tons? Não, meu irmão. Vamos ler boa poesia, vamos ler boa ficção. E se Deus te deu talento, sente-se e escreva boa ficção. Algumas das maiores ficções da história da humanidade foram feitas por cristãos. Se você não leu, eu te desafio a ler as Crônicas de Nárnia. Em caso, o Davi já leu todas elas. Elas são espetaculares, amado amigo e irmão. Irmão, nós não temos que jogar fora. Pelo contrário, Deus é um Deus que no final de tudo Ele vai restaurar essa criação de maneira gloriosa. E nós habitaremos aqui, nesse mundo glorificado e restaurado na presença do Senhor. Então eu e você temos que realçar o que há de bom. Pastor, é errado escutar música? Desde que não seja música que ofenda a santidade de Deus e que me desvie de Deus. Se é boa música que fala da cultura, da poesia, qual o problema? Ah, pastor, posso ler um livro? Pode ler um livro. Agora, se o livro que você está lendo te apodrece, fuja do livro. Agora, se o livro levanta em você a sua capacidade intelectual, as coisas melhores que você tem, amém, estude o livro, leia o livro. Faça toda a diferença. Seja o melhor. O sal, irmão, vem para realçar o sabor. Preste atenção. Quem aqui já comeu comida insossa? Você gosta? Eu não gosto. Mas comida salgada demais é ruim demais, detona os nossos rins. O sal é bom na medida certa, porque ele realça o sabor dos alimentos. Você é o sal. Preste atenção. Na medida certa, você vai mostrar a glória de Deus nessa criação. E vai ser uma bênção usando os seus talentos, seus mestrados, seus doutorados, tudo aquilo que Deus te der para revelar a glória de Deus nesse planeta. Para a glória e honra do nome de Jesus. Mas uma terceira e última propriedade do sal, irmãos, é que ele tem que fazer diferença. E Jesus diz assim, olha, se ele não tem sabor, não presta para a terra, nem para o monturo, nem para o lixo, nem para o entulho,
lance-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que é que Jesus está dizendo? Que eu e você temos que ser relevantes. Se nós não fizermos a diferença, nós não prestamos para nada. Podemos ser jogados fora. Eu quero lhe fazer uma pergunta, meu irmão. Você faz a diferença? Eu quero lhe fazer uma pergunta, meu irmão. O ambiente em que você está muda porque você está ali? Muda para melhor, tá? Para pior nem se fala. O ambiente em que você está muda para melhor e a graça de Deus aparece naquele lugar porque entrou um cristão. Quando você entra, amado irmão, as coisas são diferentes para a glória e honra do nome de Jesus. Eu e você fomos chamados para ser sal, irmão, para ser instrumento de santificação, para usar o que esse mundo tem de melhor para a glória de Deus, mas para ser um instrumento de transformação na vida das pessoas. E se você é discípulo, você tem que ser um instrumento de transformação. Uma pergunta que eu me faço, amado amigo e irmão: as coisas mudam nos lugares onde Deus tem me colocado? Mudam para melhor? Ou eu vou tombar daqui a algum tempo que Deus me chamar e vai falar, lá vai aquele pastor, não fez diferença nenhuma na vida de ninguém. As coisas têm que mudar onde nós estamos, irmãos. Tem que mudar, porque Cristo está na nossa vida e nós somos sal. E nós temos que ser instrumento de transformação. Eu quero pedir ao Senhor que use você para transformar a sua família em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que o Senhor use a sua vida para transformar a escola em que você estuda, jovem, e lá na universidade onde a senhora leciona, minha irmã, em nome de Jesus. Eu rogo ao Senhor que use o irmão para transformar a sua vizinhança e o seu trabalho. Que você se levante e faça alguma coisa. Pegue uma Bíblia, dê de presente para alguém, marque um estudo do Evangelho de João com seu vizinho e fala, vamos ler a Bíblia uma vez por semana, e você pergunta o que você quiser, ou convide essa pessoa para ir à igreja, ou leve para jantar na sua casa. Meu irmão, tente, invente, use o Evangelho para fazer uma coisa boa e diferente. Seja crente, seja uma bênção. Deus te colocou para fazer a diferença nesse mundo. Que Deus faça de você e de mim sal da terra e luz do mundo. Que nós sejamos agentes de transformação. E nós vamos ser agentes de transformação vivendo uma vida digna e anunciando ao pecador que ele pode ser reconciliado com Deus pela fé em Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós. Ao terminar essa mensagem, eu quero lhe perguntar nessa manhã: você é discípulo de Cristo? Preste atenção em nome de Jesus. Eu não estou perguntando se você é membro da igreja. Eu não estou perguntando se você está aqui aquecendo os bancos da nossa igreja. Eu estou perguntando, você é discípulo de Cristo? Discípulo de Cristo é quem prioriza o Senhor de maneira absoluta. Discípulo de Cristo é quem está disposto a se sacrificar por causa do nome de Jesus. Discípulo de Cristo é quem renuncia a tudo, amado irmão, que ocupa o lugar do Senhor na sua vida. Discípulo de Cristo é alguém que faz diferença e transforma o lugar em que está. Que Deus faça de mim e de você discípulos de Jesus, que nós sejamos uma bênção para esse mundo, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus, amém. Nós vamos orar nessa manhã, colocando a nossa vida diante do Senhor. Eu quero convidar você para orar, meu irmão. Coloque sua vida diante da presença do Pai. Pregar as Escrituras é um grande desafio, irmão, porque nós temos que agradar o Senhor antes de tudo e abençoar o seu coração. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Se Jesus não é prioridade da sua vida, peça perdão a Ele agora. Se você não está disposto a renunciar um tempo, nem sequer para estar na igreja, e Ele diz que você tem que sacrificar a sua vida, peça perdão. Se você não quer renunciar à sua comodidade por amor dele, peça perdão. Se você não tem feito diferença nenhuma, peça perdão hoje. E diga, Senhor, eu creio que Tu me amas e deste Cristo na cruz por mim. Faz de mim um verdadeiro discípulo para a glória e honra do nome de Jesus.